Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Prontos para mais um dia de aula? Dessa vez a aula é de Geografia, cujo assunto é o povo brasileiro e a sua formação, que vocês encontrarão no módulo 2, nas páginas 290 a 295. Mas antes de irmos para o livro, eu convido vocês a prestarem atenção aqui no quadro, onde eu fiz um mapa mental de como foi formado o povo brasileiro. Nós sabemos que o nosso povo foi formado por uma mistura de raças. Essa mistura é chamada de miscigenação, que ocorreu por causa dos diferentes povos que aqui habitaram. Logo no início estavam os indígenas, em seguida veio os colonizadores portugueses, também vieram os africanos, trazidos da África como escravos, e por fim os imigrantes que vieram de todos os outros países do planeta Terra. Essa miscigenação, que também é conhecida por mistura, deu origem aos povos mestiços. E dentre os povos mestiços nós encontramos três outros povos, que são mulatos, que são os descendentes dos brancos com negros, os caboclos, ou também chamados mamelucos, descendentes dos brancos mais indígenas, e por fim os cafusos, que é a mistura dos negros com os indígenas. Na página 290 e 291 do seu módulo, nós temos uma imagem de abertura muito bonita, muito colorida, e nela tem um pequeno informativo. O Brasil é um país com uma cultura muito diversificada, é um país multicultural, porque temos uma variedade de músicas, de danças, de comidas típicas que foram herdadas dos povos que fizeram parte da formação do povo brasileiro. Em diferentes lugares do país nós encontramos diversas manifestações culturais do nosso povo, como essa que está aí na imagem de abertura, que é a imagem de crianças participando de uma manifestação cultural conhecida como cavalhada, típica da cultura brasileira em Poconé, que fica no Mato Grosso. As questões que trazem aqui na abertura perguntam se você conhece a manifestação cultural apresentada nessa foto. Eu acredito que não, porque não faz parte da nossa região. Na letra B, pergunta se você já participou de algum tipo de manifestação cultural brasileira. E sim, o carnaval é uma manifestação cultural brasileira, as festas juninas são manifestação cultural brasileira. E na letra C, pede para a gente conversar sobre as possíveis razões que deram origem à diversidade cultural e de tipos físicos da população brasileira. A razão foi justamente a mistura entre os povos que aqui viveram. Na página 292, eu peço que vocês acompanhem comigo no módulo, tem um subtítulo: Como se formou o povo brasileiro? O povo brasileiro formou-se com o encontro e com a miscigenação de diferentes povos. Primeiro aconteceu o contato entre os indígenas e os colonizadores portugueses e os africanos. Depois, imigrantes de diferentes países, principalmente da Europa, participaram do processo de formação do povo brasileiro. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses povos que participaram da formação do nosso povo. Os indígenas. Antes da chegada dos colonizadores portugueses em 1500, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. Estima-se que nessa época havia em torno de 2 a 5 milhões de indígenas no Brasil. Mas, à medida que ocorreu o contato entre os indígenas e os colonizadores, a população de índios começou a diminuir consideravelmente. E por que houve essa diminuição? Porque esses povos passaram a ser escravizados, foram mortos em conflitos com os portugueses e também passaram a contrair doenças que foram trazidas pelos portugueses. E de acordo com dados do IBGE de 2010, calcula-se que a população indígena em nosso país atualmente seja de 897 mil pessoas aproximadamente. Os colonizadores portugueses. Os portugueses foram os principais colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro.
Não que não houvesse outros povos, tivemos também os espanhóis, os holandeses, mas em sua grande maioria o Brasil foi colonizado por Portugal, que foi o país que tomou posse das nossas terras. Essa colonização teve início no século XVI. Eles estabeleceram contato com os indígenas e iniciaram o processo de ocupação das terras que formariam o território do nosso país. Primeiro, eles chegaram de maneira amigável e passaram a fazer um tipo de comércio com os índios chamado de escambo, onde eles trocavam coisas da cultura deles, como pentes, espelhos, que os índios não estavam acostumados a ver, por coisas preciosas das nossas terras, né? Eles passaram a explorar riquezas naturais, como o pau-brasil, que era a árvore da qual se extrai a madeira e uma resina, cuja cor vermelha pode ser utilizada para tingir tecido, e foi a árvore que deu origem ao nome do nosso país. Também começaram a explorar o ouro e a desenvolver algumas atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária, que antes não existiam no nosso território. Quando nós pensamos nos africanos, só nos lembramos da escravidão. E, infelizmente, esse foi o fato pelo qual eles vieram para o nosso país. Vieram escravizados, né? Foram roubados de suas terras, de suas famílias e foram trazidos para nós em porões de navios, chamados navios negreiros. E isso aconteceu entre os séculos 16 e 19. Cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Esses povos africanos eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar, nas construções, nas minas de exploração de ouro e de pedras preciosas, além de realizar trabalhos domésticos. Sofriam maus tratos, não tinham direito a uma alimentação adequada e nem saudável, não tinham condições adequadas de moradia e muito menos não tinham direito à liberdade. Eles dormiam amontoados num local chamado senzala, onde lá mesmo eles comiam, eles faziam suas necessidades fisiológicas e conviviam nesse espaço de falta de higiene total. Na página 293 tem uma imagem do Pelourinho, que hoje nós conhecemos em Salvador, mesmo que em fotos, por um lugar bonito, um lugar turístico, mas eram no Pelourinho que eles eram maltratados, com surras, com castigos, com chicotes pelos feitores e pelos seus senhores. Continuando, na página 294, fala sobre os quilombos e quilombolas. Os negros começaram a se revoltar com essa situação que eles viviam e, portanto, começaram a fugir, já que eles conheciam todas as terras, eles passaram a se esconder em locais que hoje são conhecidos como os quilombos. São os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados que escapavam dos maus tratos e do trabalho forçado. Nesses locais, os africanos se abrigavam e criavam novas relações sociais. Os quilombos estavam organizados em comunidades. Com o fim da escravidão, algumas dessas comunidades foram mantidas e atualmente são habitadas por brasileiros livres, descendentes dos africanos escravizados. Esses descendentes, hoje em dia, são chamados de quilombolas. Atualmente, segundo a Fundação Cultural Palmares, são reconhecidas mais de 3.300 comunidades quilombolas em nosso país. Sabemos que o primeiro e mais importante dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, fundado por Zumbi, um líder escravo que ajudou muito no processo de libertação dos escravos e na formação dos quilombos. E, segundo o mapa que nós encontramos nessa mesma página 294, o estado que mais possui quilombos é o estado da Bahia, o nosso estado. Outros povos imigrantes também participaram da formação do povo brasileiro. Entre eles estão os italianos, os portugueses, os espanhóis, os japoneses, os alemães, os sírios, os libaneses e os turcos. Todos eles vieram para o Brasil, principalmente entre os anos de 1870 e 1950, em busca de oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Acredite se quiser, nos países que eles viviam, onde eles nasceram, tinham condições muito mais difíceis do que o Brasil.
e eles vieram em busca de melhores condições de trabalho e aqui encontraram e formaram riquezas no nosso país. Né? Estima-se que nesse período nosso país recebeu aproximadamente 4 milhões de imigrantes. Atualmente, o Brasil continua recebendo imigrantes vindo de várias partes do mundo, porém em menor número e infelizmente por uma condição muito diferente. São refugiados de guerras e de maus tratos nos seus países, como os haitianos que vêm do Haiti, os coreanos que vêm da Coreia, os bolivianos que vêm da Bolívia e os venezuelanos que vêm da Venezuela. Vivem aqui em condições também fora do normal, mas vêm em busca de uma vida melhor. Temos aqui o texto Vivendo Valores. Os diferentes povos que participaram da formação do povo brasileiro contribuíram com a riqueza e a diversidade da nossa cultura. Deles nós herdamos hábitos e tradições que se tornaram marcantes nas nossas vidas e que praticamos até hoje. Por exemplo, dos índios nós herdamos o hábito de dormir em redes, de tomar banho todos os dias, de comer peixe, né, de comer mandioca e várias outras coisas. Dos portugueses nós herdamos a nossa língua portuguesa, nós herdamos também a religião católica que foi por eles trazida. E dos africanos nós herdamos o samba, herdamos a feijoada, herdamos a capoeira e tantas outras coisas que nós convivemos nos nossos dias. É muito importante valorizarmos essa diversidade cultural e respeitarmos as tradições desses povos, porque sem eles o povo brasileiro não seria formado, certo? Então é muito importante que nós venhamos a dar o valor que eles merecem. Em continuação, nós iremos agora explicar as atividades que estão na página 296 a seguir. No primeiro, junte as sílabas abaixo e forme o nome de 9 povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. A mesma sílaba pode ser usada mais de uma vez. Então você vai encontrar nessa mistura de sílabas os 9 povos que formaram o nosso povo. Segundo, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Os indígenas já habitavam as terras que hoje formam o território brasileiro. Os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje formam o nosso país, onde já viviam os indígenas. A formação do povo brasileiro ocorreu com o encontro de diferentes povos. Temos um pontinho nessa questão 2. Agora, reescreva a alternativa falsa no caderno, tornando-a verdadeira. Eu não vou pedir que vocês façam no caderno. Façam nesse espaço do livro que está aí. Se preciso for, façam uma linha de lápis e coloque a resposta, tornando a alternativa falsa como verdadeira. Terceiro, substitua os desenhos por letras, complete as frases e descubra algumas contribuições de diferentes povos para a cultura brasileira. Cada letra corresponde a uma imagem, então vocês vão substituir, né, as imagens por letras. Na letra A é uma prática que mistura dança, esporte e música. Atualmente é considerada patrimônio cultural brasileiro. Essa prática foi herdada dos povos. Letra B. Palavras como peteca e açaí presentes em nosso vocabulário são de origem. E letra C. As festas foram trazidas pelos povos ao nosso país. Na página 298, onde consta a nossa última atividade, é a quarta questão. A população brasileira foi formada pela união de povos de diferentes culturas, resultando na pluralidade que hoje podemos observar em várias partes do Brasil. Vamos investigar alguns desses aspectos culturais em sua família. Para isso, vocês vão precisar fazer uma entrevista com um parente bem mais velho que você, seguindo as sugestões de perguntas abaixo. Se você for me dizer que não será possível por causa do isolamento social, graças a Deus que temos o WhatsApp e o telefone, né? Então faça a entrevista por esses meios que a tecnologia nos proporciona. Você vai registrar essas respostas da entrevista no seu caderno de história, certo? E vamos apresentar para a turma no momento oportuno. Antes de passar para o seu caderno, faça um rascunho. Quando for passar para o caderno, faça o cabeçalho e anote a legenda o enunciado, dessa quarta questão.
O que consiste a entrevista? Roteiro da entrevista. Letra A, qual é o seu nome e sua idade? Letra B, de quais povos imigrantes descende sua família? Letra C, você sabe quais foram os motivos que levaram sua família a migrar de seu lugar de origem para o lugar onde hoje está? Letra D, há algum aspecto da cultura de seus descendentes que você ainda mantém nos dias de hoje? Se existe, quais são esses aspectos? Desculpem. Letra E, no local onde mora, há alguma característica que identifique sua cultura? Se sim, qual? Após a entrevista, compartilhe as respostas com os colegas e juntos identifiquem qual foi a cultura predominante citada nas entrevistas. Vai haver uma predominância de algumas culturas, de alguns aspectos entre as entrevistas de cada aluno, porque muitos povos foram originados de um mesmo povo. O aspecto cultural mantido pelos descendentes, que foi mais citado nas entrevistas, a gente também vai ver que vai existir uma predominância. Letra B, como eu já havia dito, faça no seu caderno um pequeno texto que descreva a importância da cultura de sua família e depois vamos mostrar aos colegas quando nos reencontrarmos. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula, dando o valor necessário à cultura do nosso país, porque sem ela nós seríamos os povos que somos hoje. Graças a Deus somos um povo alegre, um povo que dispõe de muita diversidade cultural. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.